Ezarrete, capítulo 115. Mary e Ira dá de cara com Oro e Kenna. Kenna pergunta aonde elas vão a essa hora, se aconteceu alguma coisa. Mary daí responde que está tudo bem, que elas estão apenas indo levar a janta da irmã Férida. Ira e Oro se olham, mas nada diz, e Mary se despede de Kenna, dizendo que elas precisam ir, pois já está ficando muito tarde para elas. Quando elas seguem o seu caminho, vira a rua, Oro pergunta a Kenna se não seria melhor acompanhá-las, se não seria perigoso porque já está ficando muito tarde. Kenna diz, então, que o bairro é bem seguro e que nada vai acontecer a elas, que ele ficasse bem tranquilo e não se preocupasse, pois nada iria acontecer. Os dois se despedem e cada um segue seu caminho. E Mary diz, caminhando com a Ira, que Oro ultimamente não sai mais do bairro, e sorri e diz que Oro deve ter alguma coisa para fazer nesse bairro. Ira então troca de assunto e disfarça. Ira pergunta para Mary se a casa da irmã Férida é muito distante, pois até ela eu acho que estava ficando com medo. Porque não está acostumado, né, minha gente? Pobrezinha, nunca viveu sozinha. Mary responde que a casa é logo ali. Daí então, minha gente, corta para almoçar na mansão, no quarto de Ali. Ali ela estava pensativa, cuidando dele, imaginando como deverá ser dali por diante sem a Ira na mansão. Quando ela se levanta, ao sair, encontra com Annalise, que vê o copo cheio de leite. Logo percebe que Ali não quis novamente se alimentar, que nada comeu. E Mursá diz a Annalise que está muito preocupada com Ali. Quando Annalise diz a Mursá que não fique muito triste, pois amanhã irá fazer alguns pratos deliciosos, gostosos para Ali e com certeza ele vai querer se alimentar. Nursá diz a Annalise que Deus te ouça, pois ela já está sem esperanças, que Ali demonstre suas tristezas através da comida, sem comer, né? Pois está muito triste com a ida embora da Ira. Deve estar com muita saudade dela. Mursá diz que ele terá que aprender a se acostumar sem Ira na mansão, e isso está deixando ele bem chateado. Annalise diz que queria que Ira voltasse, mas Nursar diz que se isso acontecesse seria por um milagre. Daí então a gente corta para Oro dentro do carro esperando por Ira chegar da casa da irmã Férida e está nervosa, inquieta, pensando se algo aconteceu. Vigiando ela ali, né? Gente, eu acho que ele gosta dela, mas do jeito dele, né? Elas finalmente retornam da casa da irmã Férida. E Eda para ver a tristeza. E corta para Ieda para ver a tristeza e saudades de Oro, que não aguenta de saudades, que desde então sua vida, sua rotina saiu do eixo. Que a vida dele, assim, desde quando Ira, falei Ira
Saiu de lá e ele tá meio desorientado. Meire pede que Ira a espere no sofá, que ela irá ver no se Mifes está bem, né? E daí ela começa a pensar em Oro, de seu encontro na rua, e decide abrir a janela para tomar um ar. Oro, que ainda está no quarto, no carro, começa a observar a Ira na janela. Ele pensa em sair e falar com a Ira, mas desiste. Quando ela fecha a janela e começa a lembrar o que Mary disse que Oron não sai mais do bairro, Oron pega o telefone para mandar uma mensagem, mas acaba desistindo. E ao mesmo tempo, Ira também pega o seu telefone. E quando Mary, é no momento em que Mary chega e pergunta por que ela está de pé e diz a Ira que ela pode se sentar. Ira disse que está muito bem, só estava tomando um ar na janela e pergunta se Nefes está dormindo bem. E Mary responde que sim, mas que terá de ir com frequência no seu quarto, pois se ela acordar e não ver ela, entra em pânico, porque ela criou alguns traumas do passado e ela testemunhou. E ela tinha muitos pesadelos antes, mas com os novos amiguinhos no bairro e com a ajuda de sua avó, ela está ficando mais calma. Ira diz a Mary que Ali também está dormindo agora, que ela se apegou muito a Ali e que gostaria de poder livrar o coração dele de toda a cena do passado e que fazia ele sofrer e queria dar a ele só felicidades. Mary daí diz que ela descreveu tudo que ela sente pela filha dela, Nefes, e que ela tem sentimentos maternos a Ira. Mary diz a Ira que ela pode ligar para Nursar e perguntar como Ali está. Daí então ela diz que não pode, que a Ali precisa esquecer dela. Daí então Mary leva Ira para o escritório quando ela diz que não quer atrapalhar. Mary diz que é o primeiro dia de sua vida e ela tem que começar o mundo dos negócios. Ira a pergunta como irá ser. Ela diz que irá explicar tudo, que não se preocupasse. Quando as duas entram no escritório, Kenna cumprimenta as duas e levanta. Selene chega toda sorridente, alegre, dizendo bom dia a todos. Mary apresenta a Ira, que, como sempre, doce e gentil, a recebe muito bem. Diz que Mary fala muito de você, diz ela, e que ela está muito feliz pela presença dela ali. Kenna manda ela se sentar. Mary diz que Ira poderá trabalhar como ajudante como ela. Pede para que Kenna a ajude a encontrar um emprego para Ira. Ira diz que pode fazer qualquer coisa para Kenna, não quer criar nenhum problema para eles. Ele a responde que não terá nenhum problema e pede que ela veja como o veja, né, como irmão e Sebne como uma irmã, como eu disse nos capítulos anteriores. Kenna pergunta o que ela sabe fazer. Daí Ira disse que não podia ir para a escola, mas que aprende rápido. Mary diz que Ira está sendo modesta, que ela sabe inglês, francês e sua língua materna, o turco. Kenna diz que é muito bom, é ótimo, que isso ajudará muito para arrumar emprego. E Kenna manda ela se sentar. Daí, minha gente, corta para a mansão onde Oro foi trocar de roupa e olha para a cama de Ira e começa a se lembrar. E encontra um lenço e começa a lembrar o quanto ela sofreu naquela casa, que ela não merecia isso e ele foi culpado. Corta para Kenna, que liga para o Oro
e diz que Mary e Ira foi em seu escritório, está procurando emprego, mas achou melhor primeiro falar com ele. Ora, então diz que ele fez muito bem em ter ligado para ele, que iria até o escritório para eles conversarem. Ora, sai do quarto e dá de cara com a cobra caninana da mãe, que pergunta para onde ele vai e por que voltou tarde na noite anterior. Ora, a olha com raiva e diz: por que a senhora acha que eu lhe devo responder? A Fifi diz que responder é um ato de cortesia e que ele se lembre da regra da casa, que voltou a viver como antes. A regra voltou a ser como antes. Ele diz que ela está errada, que ninguém será mais como antes naquela casa. Daí então, corta para Mary. Mary termina o currículo de Ira e pede para que ela veja se está bom. Ira falou que confia no gosto dela e confia nela, e que ela nunca imaginou na vida que iria trabalhar de carteira assinada. E diz a Mary que tudo graças a ela. Mary pede para que Kenna olhe o currículo e ele diz que irá enviar alguns amigos deles. Corta para Kenna novamente, que a diz que ela é uma moradora do bairro e que poderá ir ao seu escritório sempre que quiser. Ira agradece que Kenna é muito bom e se despede de Mary e diz para ela que Kenna é irmão Aí ela diz, né, a Mary para ela que Kenna é irmão daquela moça que deu o lenço para ela no parque. Daí então ela diz que eles são uma pessoa muito agradável, que acolheram muito bem e está se sentindo em casa. Ira diz que vai embora e dá de cara com Kenna, que a diz quanto tempo mais ela ficará. Assim, morando de favor, procurando emprego. Ira responde que logo arrumará um emprego e não será um fardo para ninguém, que conseguirá alugar uma casa e morar sozinho. Oro pergunta se realmente deseja arrumar um emprego e morar com Mary. As coisas não são fáceis assim, que ela ainda é uma Demi-Harry que está pronta para fazer o que ele está pronto para fazer o que quiser, o que ela quiser, e se ela deixa ele ajudar. Ira diz que não quer sua ajuda, que irá conseguir e se sustentar sozinho. Oro pergunta se isso significa que ela não voltará mais com ele para a mansão. Ira responde que está cansada de sofrer, de ser injustiçada, e diz que quer um lugar para ela, nem que seja um quarto, ou então decide ir embora. Ora, então decide ir embora e vai sem olhar para trás. E Mary fica a observar. Ira encontra Nefes, que a chama para poder brincar no parquinho, e que ela começa a se lembrar de Ali. Corta para Vuslat, que encontra a Ira, mas a Nefes, e a pergunta se está bem. E Ira diz que sim, e Vuslat diz que sim, parece estar bem mesmo. E diz a ela que não sabia seu problema, mas que na vida tudo passa. Nefes convida Vuslat para brincar também com as duas no parque. Vuslat diz que não poderá. Vuslat dá um abraço em Ira, que se sente feliz porque está sendo bem recebida no bairro. Corta para Nursar, que avisa o Orhun, né, que ali que Ali está com febre e não come, e Orhun diz que chamará o médico. Nursar diz que a Fifi já chamou e que ele está a caminho. Nursar diz que sabe por que ele está doente, e Orhun também diz saber, mas que não pode fazer nada, que terá que acostumar. Periram diz Corta para Perirã, que diz a Eda que saísse do quarto e criasse oportunidade de aproximar-se de Ali.
e oro que ali está e avisa ela que o Ali está doente. Por que ela não vai lá ajudar a cuidar dele? Aí é quando a Eda diz que detesta criança e sua mãe diz que ela conquistando o Ali chegará ao coração de Oro. Ela diz: está bem, vou descer, mas não prometo nada. Corta para Ira, que leva Nefes para o parque para brincar e acaba chamando ela pelo nome de Ali. Daí Nefes pergunta se é seu filho. Ela responde que não tem filhos, que se estivesse amaria ele muito, assim como ama a Ali. Corta para a mansão e o médico examina a Ali, que passará uns remédios para ele, mas que ele precisa comer antes de tomar o remédio, porque se tomar sem comer ficará muito pior. Annalise entra com a bandeja de sopa e dá a Eda. E a Eda inconveniente, Surucucu, diz que dará a Ali. Nossar fica pasma. Eda passa vexame e Oro manda a Eda parar e tenta dar a sopa ao Ali, mas o Ali não quer saber da sopa da mão de nenhum dos dois. Enfim, da mão de nenhum dos três. Ali mostra o colar que Ira lhe deu a Oro e diz que terá que. Aí Oro diz para ele que ele terá que se acostumar. Corta para Kenna, que encontra Rached perambulando por ali pela rua, cercando, né? Ele dá os parabéns pelo casamento. O Rached dá parabéns para Kenna. Kenna diz a Rached que eles assim, jogou a Mary no fogo para se livrar da cadeia. Os dois brigam, Mary e os vizinhos separam. E a Harika escuta tudo e chama Rached para o lado e diz que esta informação está correta, porque se estiver correta, irá prejudicar ela, pois percebe que Mary não o traiu, o Kenna. Então, essa informação vai prejudicar muito ela. Corta para a mansão que Morsar conversa com Oro sobre Ali, que está assim por causa de Ira. Quando a campainha toca e ele resolve ele mesmo atender e vê que é Ira e diz que bom ver você aqui. Só que Ira não lhe dá bola e diz que veio visitar o Ali. Essa é a continuidade que vocês vão ver no Exarete 116, capítulo 1. Aí vão ver a continuidade. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar, compartilhar e dar uma ajuda no canal. Um grande beijo para vocês, minha gente. Tchau.